Graças e paz a todos. Vamos dar início a mais um curso de imersão bíblica, módulo 2, aula 6, pregação e células ou pequenos grupos. Nessa aula nós só vamos falar sobre pregação. Amém? Antes de nós iniciarmos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, nós adoramos o seu nome, Senhor. Queremos bendizer a ti, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom, o Senhor é um Deus bom. O seu amor, a sua misericórdia, ela se renova todas as manhãs. Ó Pai, abre nossas mentes, abre os nossos corações para que nós possamos, ó Pai, entender a tua palavra, Senhor. E nessa palavra nós possamos dar frutos, ó Pai, e frutos que permaneçam, Senhor. Essa é a vontade que nós temos, esse é o desejo do nosso coração, para louvor e glória de seu santo e bendito nome. Amém. Queridos, nós vamos estar falando agora sobre pregação, né? E é muito importante nós sabermos sobre pregação, porque nós, todos nós temos um chamado, e o Senhor, ele nos convida a exercer esse chamado, né? Então, nós vamos aprender nessa aula como que nós podemos estar desenvolvendo uma pregação. É um curso muito importante, é muito interessante nós estarmos ligados no que está sendo ministrado, porque um dia você vai ser chamado. Um dia o Senhor ele já te chamou. Na verdade, um dia você vai começar a desenvolver como falar em público, como falar entre os irmãos sobre a palavra de Deus. Amém? Bom, formação ministerial, módulo 2, ética pastoral, aula 6, pregação em célula. Homilética, o que significa homilética? Homilética é pregação, a arte de pregar, tá? Isso você vai aprender em vários lugares, essa palavra homilética. O que significa isso? Se for para o seminário, você vai aprender sobre isso. Lá eles aprofundam um pouco mais sobre o assunto, mas o interessante é você só saber que homilética é a arte de pregar, ok? E aí vão surgir várias questões, né? Me explica por quê. É, por que que você vai tanto à igreja? Por que você tem com tanta intensidade aos ensinos de Jesus? Você segue com tanta intensidade os ensinos de Jesus? Por que a Bíblia é tão importante para você? Por que estudar tanto? Por que você faz tanta coisa pelas outras pessoas na igreja? Que amor é esse? Qual é o meu destino? O trecho que tem explicando essa palavra está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, explicando essas perguntas, né? Antes, santificai-vos ao Senhor, Senhor Deus, em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há dentro de vós. Ou seja, nós temos uma esperança dentro de nós, e o Espírito Santo ele nos move para que nós possamos fazer. Tiago ele diz, assim como um corpo sem espírito é morto, a fé sem obra é morta. Por quê? Porque quando nós temos fé, quando nós acreditamos no Senhor, esse amor que o Espírito Santo coloca dentro de nós, ele nos impulsiona a ter intensidades no ensino de Jesus, nós estudarmos a palavra de Jesus, nós temos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática mais do que o nosso manual humano, né? Qual que é o nosso manual humano? É viver aqui na Terra. A Bíblia, ela engloba tudo isso, e não só na vida natural, mas na vida espiritual também, porque a vida espiritual ela é mais intensa do que a vida natural, a vida espiritual ela é mais real do que a vida espiritual, é mais palpável do que a vida natural, a vida espiritual. Amém? E por que faz tanta coisa pelas outras pessoas? Porque o amor de Cristo ele nos move através do Espírito Santo. Amém? E que amor é esse? É o amor de Jesus que está dentro do nosso coração. E qual o meu destino? E aí nós desenvolvemos uma palavra, desenvolvemos uma administração referente a isso. Porque o Espírito Santo ele faz a gente lembrar de todas as coisas
que ele nos ensinou, né? Vergonha, né? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Está em Lucas 9:26. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10:32 a 33, né? Então, se nós temos vergonha, muitas vezes, de ministrar uma palavra, vergonha, o Senhor, a gente vai aprendendo aos poucos. Para isso que tem esse curso que nós estamos ministrando. Nós vamos perdendo a vergonha, nós vamos primeiro ministrando entre os irmãos numa casa, depois aqui no grupo nós vamos colocar futuramente algumas pessoas para poder estar ministrando. Todos nós estamos fazendo o curso, nós vamos estar levando uma palavrinha de 3 minutos. Você vai preparar uma palavra, esses 3 minutos você vai levar aproximadamente 1h30, 2 horas, e em 3 minutos nós vamos estar conversando sobre isso. Você vai estar ministrando a palavra, porque nós precisamos aprender do Senhor. Nós precisamos falar do Senhor. E a vergonha, como diz os capítulos aí, né? Aquele que se envergonhar de mim, o Filho do Homem se envergonhará dele também, né? E quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, a vergonha, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vai começar a tirar de dentro de você. Amém? Tipos de pregação. Nós temos 3 tipos de pregação, né? Sobre a arte de pregar. O temático, que você pega um tema e começa a passear sobre aquele tema, você vai para vários lugares, pega vários versículos e viaja sobre esse tema. O textual, que é bem direto, você pega um texto direto e você só trabalha em cima daquele texto. E o expositivo é um pouco mais difícil, né? O expositivo é quando você aborda vários capítulos da Bíblia, vários temas da Bíblia, vários locais para chegar num denominador comum e depois você explica para as pessoas aquele entendimento, né? Você faz o fechamento daquele entendimento, tá? Ao temático. Sermão temático é um sermão mais livre, estabelece a um tema, uma frase, um texto base. Exemplo de sermão temáticos. O poder do evangelho, né? Daí você trabalha em cima desse tema e começa a passear, mas não pode sair do foco, sempre vai estar falando sobre o poder do evangelho. Primeiro ponto principal, o evangelho liberta. Segundo ponto principal, o evangelho transforma. E terceiro ponto principal, o evangelho cura, né? Textual, o sermão textual é parecido com o sermão temático, porém a divisão dos pontos necessariamente deve obedecer à passagem bíblica que estiver sendo utilizada. Quer dizer, tudo canaliza naquela passagem bíblica. Por exemplo, do textual, Jesus visita um pecador. Texto básico, Lucas 19, do 1 ao 10. Foi uma visita inesperada, foi uma visita transformadora, foi uma visita salvadora, tá? Expositivo, como eu falei, é um pouco mais complicado, né? O sermão expositivo é a exposição da escritura, é o sermão que externa, que mostra, que expõe uma verdade contida em um determinado trecho da escritura. A principal função do sermão expositivo é tornar claro o texto bíblico, explorar o texto e dizer exatamente o que o texto quer dizer. Pregação expositiva pregar a palavra de Deus e não sobre a palavra de Deus.
Pregação expositiva é pregação concentrada na Bíblia. O foco, o conteúdo, as ideias, as divisões e aplicações do sermão deve ser concentrado na passagem bíblica e não nos critérios e pensamentos e opiniões do pregador. Exemplo bíblico de sermão expositivo. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Os levitas Joshua, Bani, Serabias, Jamim, Acude, Sebitai, Odias, Maazéias, Queliata, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, é um pouco complicado os nomes, né? Instituíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Levaram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Está em Neemias, capítulo 1, 3, 7 e 8. Em Neemias temos um exemplo de sermão expositivo sendo colocado na prática. Interpretação, explicação e entendimento são os pontos-chave de um sermão expositivo, conforme vimos em destaque no texto bíblico supracitado. A despeito das vantagens reconhecidas, este método é pouco usado porque o que é o que mais exige do pregador. Cada palavra do texto escolhido deve ser explicada. Não basta pregar a passagem escolhida. Deve-se antes conhecer o texto da passagem, o livro, o autor, seus propósitos. Também todos os pontos devem estar evidentemente em harmonia com o restante da Escritura. A pregação expositiva dá ao pregador a liberdade de ser fiel em vez de ser bem-sucedido. A pregação expositiva tem um compromisso de explicar a palavra de Deus. Este foi o estilo mais frequentemente empregado pelos profetas. Jesus, apóstolos, reformadores e os pregadores mais conhecidos da história. Lutero, Calvino, Charles Spurgeon, Moody, entre outros. Como preparar uma mensagem? Isso é bem interessante, tá? Ore e aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele que dá o tema. Então você vai esperar, quando você tiver uma palavra, quando você for convidado para levar uma palavra, ore e comece a meditar no que o Espírito Santo ele começa a falar primeiro ao seu coração. Depois que ele falar ao seu coração, aí ele vai te dar um trecho na Bíblia. Aí você começa a ler esse trecho. Daí desse trecho que você lê, o Espírito Santo ele já vai te dar um tema, né? Estude sobre o tema. Tem livros, tem o Google, né? Tem várias coisas que nós podemos estudar sobre o tema, né? Nós temos que ter cuidado na interpretação do texto, porque o texto, na dúvida, nós temos que fazer como os sermões positivos, sermos fiéis à palavra. E nós não podemos tirar o texto e o contexto daquele texto e colocarmos uma nova ideia que não tem nada a ver com o que está sendo falado naquele texto, tá? Quarto, estudo o contexto. 5, organize a ideia com objetividade e organização, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Temos que ser precisos, né, no que a gente quer falar. Fuja de polêmicas ou assuntos profundos e complicados que não são claros na Bíblia, né? Assuntos polêmicos, assuntos, sabe, não seria bom nós entrar por esses lugares, né? Ao menos que você domine muito o assunto e o Espírito Santo vai tocar no seu coração para que você faça aquela pregação e com um objetivo claro,
né? O Espírito Santo vai revelar. Caso contrário, fuja de polêmica, fuja. Na maioria das vezes, fuja das polêmicas, né? Tem aqui 3 exemplos, né, de pregação, né? Como preparar uma pregação. Rapidinho, né, que é um cachorro quente, emergencial, especial, que é bem aguçado lá, um prato bem, né, bem elaborado, e caseira, dia a dia, mais saudável, né? É, a pregação cachorro quente, pregação gourmet e pregação feijão com arroz. Jesus, ele era simples nas pregações. Era, vamos dizer assim, era um feijão com arroz mais vitaminado, né? Mas Jesus, a pregação de Jesus era feijão com arroz, né? Mas nós vemos alguns pregadores que costumam usar uma coisa mais elaborada, né? Uma comida mais gourmet, mas precisa ver se essa pregação ela vai ser eficaz para aquele público, né? Porque a comida, feijão e arroz, todo mundo come, todo mundo se satisfaz, né? E a comida, feijão com arroz, ela alimenta, né? Você não fica com fome depois de novo, tá? Pregação enlatada ou requentada. É muito perigosa essa pregação, né? Porque ela já vem pronta, pode ser saudável, não se sabe a procedência, pode ser usada emergencialmente ou como complemento de uma refeição. Essa, essas, essa comida enlatada, na verdade, é perigosa, né? É como um alimento que nós comemos. Tem muito conservante, muita coisa é, que é maléfica à saúde. Da mesma forma, quando nós vamos é, levar uma palavra, às vezes você copia uma pregação, não há nada de errado você copiar uma pregação, mas às vezes faz de uma forma muito rápida e não vai trazer benefício nenhum para a pessoa que está assistindo. Ao contrário, no futuro pode até trazer um câncer, uma coisa, um câncer espiritual, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Podemos fazer uma comida, uma pregação pronta, já pegar uma pregação que podemos, não tem problema, mas isso não pode ser constantemente, porque isso aí é maléfico à saúde espiritual. Pregador pardal é de difícil compreensão, difícil didática e para poucos é complicado. Devemos visar o público, né? Professor Pardal, a gente lembra desse, bom, algumas pessoas lembram, né, desse desenho, Professor Pardal, que era tudo complicado, né? Ninguém entendia nada do que ele fazia. E nós, na nossa vida espiritual, na nossa ministração, quando a gente vai fazer fazer alguma pregação, levar uma palavra, e nós não podemos usar essa tática complicada, né? Difícil compreensão, difícil didática, é muito complicado. Devemos visar o público, então, quando nós vamos visar o público, nós precisamos fazer uma pregação que seja direto para as pessoas. O que é uma pregação? Para a gente, era para mim pegar isso no começo, mas uma pregação nada mais é do que Deus falando por intermédio de você ao público. Então Deus não vai falar de forma complicada, ele vai falar de forma simples, né? De forma simples, mas com bastante conteúdo, bastante objetivo, porque Deus, a palavra de Deus, ela leva vida para as pessoas, tá? Pregação hot dog, rápido e fácil preparo, né? Gostoso de vez em quando, pois sempre faz mal à saúde também. Hot dog, pregação hot dog é muito uma delícia, né? Você comer um hot dog. Mas eu lembro quando a gente viajava para os Estados Unidos, a gente começava a comer lanche, 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 lanche. Chegava uma hora e a gente não aguentava mais, né, de comer lanche, né?
A gente queria o feijão e arroz, a comida, né, pronta, para não se tornar enjoativo. Pregador delivery, fácil, já está pronto, são mensagens prontas, é superficial, não é saudável, é suportável, de vez em quando também, né? Que é aquela coisa rápida, né? Delivery, fast food. Pregação gourmet exige muito preparo, não é para qualquer um, é para de vez em quando também, e pregação restaurante, né? Por exemplo, você não vai no restaurante todos os dias, né? A pregação gourmet, muitas vezes, o público não entende quase nada, né? Porque a pessoa que está preparando, ela elabora de tamanha forma que fica complicado, né? É saborosa, é gostosa, né? É uma pregação boa, mas nós precisamos ter cuidado, porque nós temos que atingir todos os públicos. Às vezes o público é muito intelectual e a gente acaba fazendo uma pregação que não vai atingir a todos, porque o objetivo da pregação é atingir o coração das pessoas que estão ouvindo. É Deus falando por intermédio do pregador e levando uma mensagem precisa. Pregação comida caseira, né? É saudável, mensagem balanceada, comida da mamãe, sem complicação. É essa pregação que nós temos que nos concentrar constantemente. Uma pregação simples, balanceada, saudável, pegar trechos que levam vida, se precisar pegar trechos de correção, se Deus estiver falando sobre esse assunto, sim, vamos pegar o trecho, vamos obedecer o que Deus está falando, mas sempre de uma forma saudável, balanceada, né, e sem complicações. Agora, essa comida é muito perigosa, né? Essa pregação é muito perigosa. Baiacu. Baiacu é um peixe que precisa ser muito bem preparado. Ele é venenoso. Se você preparar da forma errada, você acaba matando a pessoa que vai comer, né? Então, baiacu, pregação baiacu é somente para os especialistas. Extremamente perigoso, pode ser fatal. Melhor não arriscar entrar nesse lado quando você for levar uma mensagem, não entra em mensagens que são perigosas, né? Porque é, você pode levar a morte para a pessoa, né? Uma morte espiritual, né? Existe um livro chamado O Maior Pecado está dentro da Bíblia. Então, por que o maior pecado está dentro da Bíblia? Quando ela for mal interpretada, ela pode causar morte, se você falar de forma errada, né? Nós vemos aí algumas pessoas falando algumas coisas que não tem nada a ver, né? Falando coisas que acabam atrapalhando e, de uma certa forma, levando pessoas à morte espiritual, porque tem usado a Bíblia e não tem sido, não tem usado a Bíblia como um alimento baiacu, né? Mal preparado e depois serve para as pessoas, e as pessoas que comem dessa palavra, elas podem ser levadas a óbito espiritual. Tempo de preparo da pregação. Tempo de pregação, tipo de pregação. Tempo de pregação é como se preparasse uma comida. Quanto melhor, maior e maior o tempo gasto, é melhor, né? Quando for preparar uma pregação, quando a gente está iniciando, a gente leva mais aproximadamente umas 3 horas para preparar uma pregação já um pouco mais longa, um pouquinho que vai gastar um pouquinho mais de tempo, né? É como se fosse preparar comida, né? Quando você vai fazer uma comida, você não, quando você vai fazer um jantar, um almoço para sua família toda que está em casa, nós temos aqui
pessoas que são bem rápidas para fazer comida, né? E tem umas que demoram um pouco mais, no meu caso, né? Leva aí de 2 horas, mais ou menos, entre cozinhar, entre fritar o que tem que fritar, fazer o que tem que fazer, né? Eu levo aproximadamente umas 2 horas para deixar a comida pronta. A minha esposa já é um pouco mais rápida, mas o tempo de pregação ele é muito importante. Quanto mais tempo nós investimos na palavra, quanto mais nós expomos, somos expostos à palavra de Deus, melhor nós conseguimos desenvolver essa pregação, né? Ultimamente eu tenho gasto aí, me usando como exemplo, né, umas 6 horas para preparar uma pregação, né? Eu faço na madrugada e eu começo num dia, depois paro, deixo Deus falar mais um pouco sobre o assunto, aí vou lá, dou umas digitadas, depois vou lá e depois eu faço o fechamento. E só no fechamento eu gasto umas 3 horas, mas isso é de caso para caso, tá? É, tem pessoas que são muito mais rápidas, mas eu gosto de ficar exposto à palavra, né? Para mim, quanto mais exposto você fica à palavra, mais Deus te usa, mais Deus te usa, tá? Pessoal, por enquanto é só. Que Deus te abençoe, que esse ensino seja para edificação do corpo de Cristo e que a palavra do Senhor, ela precisa ser bem estudada para quando nós formos levar uma palavra para uma pessoa, nós temos que ter propriedade do que estamos falando e o Senhor, ele vai nos abençoar e o Espírito Santo vai fazer você lembrar de todas as coisas que você estudou. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia em nome de Jesus. Deixa eu fazer mais uma oração. Pai, que tudo isso que foi falado aqui agora, Senhor, em nome de Jesus, que entre firmemente, profundamente no coração de cada pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, seu Espírito Santo faça essa pessoa lembrar de todas as coisas que têm sido faladas, todas as coisas que ela tem estudado, e que ela seja um canal de bênção para atingir novas almas. Que é para isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus. Nós oramos e nós te agradecemos. Amém.